Então, vamos para mais uma videoaula sobre transitividade verbal. Aqui eu tenho a questão 2, onde diz assim: marque um X na oração que tem um verbo transitivo direto. Ou seja, o verbo transitivo direto é aquela oração ou frase que não precisa de uma preposição, de ligar a, no caso, a frase, a oração, o verbo, a o objeto. Então, o verbo transitivo direto não precisa de uma preposição, de ligar o verbo a o objeto, né? Ao objeto. Então, aqui vamos para as alternativas. Então, eu tenho letra A, B, C e D. Na letra A diz assim: a natureza precisa de proteção. A natureza precisa de quê? De proteção. Então, aqui eu tenho o verbo precisa junto. Em seguida, eu tenho aqui uma preposição de, que liga ao objeto proteção. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, porque eu tenho uma preposição. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Aqui eu tenho a preposição. Então, não vai ser a alternativa A, né? Então, vamos para a alternativa B. Na alternativa B diz assim: a antiga fazenda tem um prefeito. Então, a antiga fazenda tem. Tem o quê? Tem o quê? Um prefeito. Então, aqui, esse tem, ele não está como uma preposição. E sim, ele está, né, ajudando o verbo a dar sentido ao objeto. Então, esse tem aqui, né, ele não está como uma preposição. Né? Ele está no sentido de ter algo, né? Quem tem alguma coisa, né? Alguém. Então, a antiga fazenda tem o quê? Um prefeito. Então, aqui, já que eu não tenho uma preposição, então vai ser um verbo transitivo direto. É justamente isso que eu estou procurando, é o verbo transitivo direto. Então, encontramos aqui a questão correta. A questão, no caso, a alternativa correta. Então, vamos prosseguir. Na letra C, aí diz assim: ontem choveu bastante. Ontem choveu. Então, aqui, o verbo choveu, ele não precisa de um complemento. Ele, por si só, já define que choveu e pronto. Ontem choveu, já é o bastante para todo mundo entender. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, né? A letra D diz assim: o homem acordou cedo. O homem acordou, né? Então, todo mundo sabe que o homem acordou. Aqui está definitivo, dizendo que o homem acordou e pronto. Todo mundo vai entender que o homem acordou. Então, o homem acordou. Não precisava colocar cedo, poderia ser tarde. Então, aqui eu tenho também um verbo transitivo indireto. Então, o verbo transitivo indireto, ele não precisa de um complemento para dar sentido à frase, à oração. Neste caso aqui, o homem acordou. Não importa se acordou cedo, tarde, então todo mundo entende que ele acordou e pronto. Já que a antiga fazenda tem. Então, se eu disser a antiga fazenda tem o quê? Entendeu? Aí por isso que se diz
verbo transitivo direto, né? Porque precisou de um complemento e, além disso, não tem uma preposição, né? De para, de, né? Então, dentre outras preposições. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Aqui eu tenho a questão 2, né? Então, vamos para mais uma videoaula sobre transitividade verbal. Aqui eu tenho a questão 3, que diz assim: marque um X na oração que tem um verbo transitivo indireto. Então, aqui vamos trabalhar com um verbo transitivo indireto. Então, vamos procurar nas alternativas abaixo. A oração que tem justamente este verbo transitivo indireto. O que é o verbo transitivo indireto? É aquele que precisa de uma preposição para dar sentido à oração, à frase. Ou seja, liga o verbo, né, como se posso dizer, ao objeto. Então, vou ter uma preposição neste meio. Então, vamos aqui para a letra A. Diz assim: o aluno quer estudar. O aluno quer. Quer o quê? Estudar. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, porque eu não tenho nenhuma preposição. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto. Eu estou procurando o verbo transitivo indireto. A letra B diz assim: a casa está cheia. A casa está o quê? Cheia. Então, este está aqui é um verbo de ligação. Estou ligando o sujeito ao seu predicativo. Então, está é um verbo de ligação. Então, não é. No caso, não vai ser a letra B. Então, vamos para a letra C. Diz assim: ele pensa em viajar. Agora sim, ele pensa aqui em. Este em no caso, é uma preposição, né? Então, aqui eu tenho no meio uma preposição que é justamente que vai dar a questão correta, né? Que é justamente a preposição em. Ele pensou em quê? Em viajar. Então, aqui eu tenho uma preposição em, que ligou, né? Ou seja, que faz uma ligação indiretamente, né? No caso. Por isso que se diz indireto, por conta dessa preposição, né? Que fez com que ficasse indireto, não direto. Quando não temos a preposição, é direto. Quando não temos. Agora, quando temos a preposição, é indireto. Por isso que se diz verbo transitivo indireto. Então, é a letra C. Vamos para a letra D. Diz assim: ele vendeu a fazenda. Ele vendeu o quê? A fazenda. Então, este A é um artigo, não tem nada a ver com a preposição. Então, aqui vai ser um verbo transitivo direto. E aqui vai ser o verbo transitivo indireto. Então, aqui eu tenho a questão 3.